Bem, a paz do Senhor Jesus, irmãos, eu venho aqui dar um pouco, do meu testemunho, contar um pouco da minha história, como todo mundo tem uma história para poder contar, e contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Eu nasci no ano de 83, dia 12 de abril de 83, ali na cidade de Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo. E a minha mãe conta que desde quando ela estava grávida, ela com 7 meses de gravidez, o meu pai chegou a levá-la para uma maca para poder tentar tirar na barriga dela, porque não queria que ela viesse ter um filho, que no caso seria eu. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele mudou todo o ciclo dessa história, toda essa situação. Mas ao nascer, eu nasci com vários problemas, passei várias vezes pelos médicos, ao ponto deles dizerem que na minha vida já não tinha mais jeito. E chegou uma certa parte assim da minha vida que a minha mãe conta que eles me mandaram para casa para poder morrer mesmo, porque não tinha jeito. Houve um desespero da parte da minha mãe. Ela não conhecia a palavra de Deus, não era serva do Senhor, e ela me levou para casa de uma macumbeira, porque era a solução que eles achavam. O desespero era tão grande que ela achava que ia ter alguma solução. E ela conta que chegando lá, a macumbeira disse para ela assim que realmente não tinha jeito mais para mim, que era para poder ela me levar para casa, porque eu ia morrer mesmo, não tinha jeito. Mas o tempo foi se passando, e agora minha mãe já com outro casamento, e eu tinha uma vida assim, só via mais no hospital do que em casa. Mas quando eu fiz a idade de 10 anos, o meu aniversário, Deus colocou no coração da minha mãe e do meu padrasto para poder fazer um culto de agradecimento a Deus pela minha vida. E quando eles me tiraram do hospital naquele dia, naquela data que seria tão especial, e me levaram para casa naquele culto, eu recebi um milagre da parte de Deus. Eu fui curado daquela enfermidade. A medicina, ela não sabia exatamente o que eu tinha, falava que era problemas de coração, problemas de respiração, e Deus, Ele fez um milagre aquele dia na minha vida. Só que resumindo um pouco essa história, e minha mãe também lembra disso, que ela disse que com 4 anos de idade eu já dobrava o joelho, já orava, eu já buscava Deus. Ela não entendia, mas era o chamado que Deus já tinha na minha vida. E depois que o Senhor me curou com 10 anos de idade, eu procurei a ir mais, frequentar mais a igreja, porque até então eu não ia porque não tinha condições, eu vivia mais trancado dentro de hospital. Mas aí a partir daquela data eu comecei a ir mais para a igreja. Só que também o adversário começou se levantando contra a minha vida. O meu padrasto, sabendo e vendo aquilo que estava acontecendo na minha vida, ele começou a se levantar contra mim, a falar que eu não era para poder ir para a igreja. A gente morava assim no interior de roça, e às vezes, ou muitas vezes, eu me lembro disso, que ele me espancava, ele me batia porque não queria que eu fosse para a igreja. E muitas das vezes eu ia, dormia pela casa dos irmãos para poder cultuar. Quando eu completei 12 anos de idade, o meu pastor, ele me batizou, passei pelas águas. Só que quando chegou essa data, quando chegou esse momento que eu tinha necessidade de estar me batizando nas águas e estar mais tendo um compromisso na igreja, o meu padrasto e a minha mãe então se levantaram contra mim, falando que não queria saber de crente dentro de casa. E quando eu me batizei, uma semana após eu ter me batizado, eles me expulsaram de casa, falando que não queria saber de crente dentro de casa. Eu então fui morar na casa das pessoas. Às vezes eu tinha cama para poder dormir, às vezes eu não tinha. Muitas das vezes eu me lembro que cheguei a passar fome, porque na casa dos outros não é igual a casa da gente. E Deus, Ele falava a respeito de uma obra que tinha na minha vida. Desde então, eu me lembro que uma das primeiras vezes, após eu ter saído do hospital, Deus chegou a usar vasos para poder falar para mim que ia me levantar como levita. Só que isso para mim era impossível, porque eu venho de uma família muito humilde. Meu padrasto trabalhava de curraleiro, minha mãe trabalhava na roça. Eu cresci com eles trabalhando na roça, e era impossível. Morando na cidade de Itapemirim, um lugar com o nome de Garrafão, um lugar muito humilde. Então o que aconteceu foi que a partir daquele momento ali que Deus usou vaso para poder falar comigo, e apesar de tudo que eu passava dentro de casa, eu comecei a louvar a Deus nas igrejas. Por onde eu passava, recebia convites para poder estar louvando a Deus nas festas. E assim o ministério foi crescendo, Deus foi abençoando. E só que apesar de tudo, apesar da obra, do chamado que Deus tinha na minha vida,
Dentro da igreja eu lembro que muitas das vezes as pessoas não acreditavam em mim. Eu só tive 2 amigos, porque a igreja onde eu congregava tinha muita gente, só que os jovens, eles não queriam saber de amizade comigo, porque eu era o mais humilde deles, era o mais pobre deles, vamos colocar assim, e muitas das vezes eles se levantavam para poder falar. Não queria sentar junto comigo, não queria fazer nenhum tipo de amizade, chegava a levantar do banco onde eu estava para poder não sentar ali perto de mim. Só que Deus, ele muda toda a história. E o Senhor, ele começou levantando vários, falando a respeito do projeto, que o Senhor ia me levantar como levitas. Eu comecei a trabalhar na roça como cortador de cana. Com 16 anos de idade eu comecei a trabalhar como cortador de cana, acreditando nas promessas de Deus. As pessoas ali onde eu estava trabalhando não entendiam nada e falavam só uma coisa: garoto, você vai morrer igual a gente, no cabo de facão, no cabo de enxada, e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Só que eu sabia que Deus tinha um projeto na minha vida, Deus tinha um plano na minha vida. Eu levantava e falava assim: não, o Deus que me prometeu, ele é fiel para poder cumprir todas as promessas, e eu creio que assim como o Senhor me prometeu, ele vai fazer acontecer. A família toda revoltada, as pessoas não entendiam, eu também muitas das vezes não entendia, porque ali eu cortando cana e Deus me dava louvores, e eu não tinha nenhuma condição de estar comprando músicas de ninguém, e o Senhor começou a me dando louvores abençoados. E foi assim, trabalhando na roça como cortador de cana, que eu gravei o meu primeiro CD pela misericórdia de Deus. Depois os anos foram se passando, o Senhor me levou para a cidade do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de louvar a Deus ali com cantores consagrados, né? Como a Chile Carvalhais, Marco Antônio, Jorginho Xerém, Tiago de Acari. O Tiago, que tem sido meu grande amigo até hoje, eu agradeço a Deus pela vida dele, a própria Elane Martins. E foi assim que Deus começou a nos abençoar. Um menino que antes não tinha nada, que ninguém acreditava, e que hoje Deus tem exaltado pela misericórdia dele. Mesmo depois de um CD gravado, eu tive que retornar para a minha casa, porque era coisa de Deus. E quando eu retornei para minha casa, minha família sem nenhuma situação financeira, e eu tive que voltar a trabalhar mesmo com o CD gravado. E eu fui trabalhar como gari, trabalhei como gari, limpando valas, esgotos lá, e as pessoas passavam, olhavam e falavam lá: aquele lá que é o cantor, aquele lá que é o menino que gravou, ele não vai sair dali, olha lá o que aconteceu, ele vai ter que voltar para o mesmo lugar. Mas o Senhor, ele é Deus fiel, Deus tremendo nas nossas vidas. Quando ele te promete uma coisa, pode ter certeza que ele vai cumprir, porque é assim que Deus tem feito na minha vida. Hoje eu estou morando na cidade de Vitória. Deus, ele tem nos honrado na face da terra já com 4 CD. Nós estamos já lançando no final de mês de julho, está chegando aí mais um CD, pela misericórdia do Senhor, que tem por título Quem Falou Vai Ver. Deus me honrou com um CD recente, que foi o CD Milagres, aonde Deus abençoou poderosamente nosso ministério. Hoje eu sou casado com a Lucimara, né, que é a minha esposa. Graças a Deus, Deus nos deu um casamento, Deus nos deu uma história, e Deus tem nos levantado para poder estar adorando. Eu tenho louvado a Deus por várias partes do Brasil, pregado a palavra do Senhor. Sou prova viva de que Deus é fiel, sou prova viva de que Deus cumpre cada promessa nas nossas vidas. E eu só estou te contando isso para te dizer, não é mais um, não sou mais um, mas é uma história que talvez possa estar acontecendo com você. E eu quero te dizer uma coisa, que se Deus prometeu alguma coisa na tua vida, ele é fiel para poder cumprir. Hoje ainda estou por enquanto andando a pé, né? Está faltando o carro ainda e a casa, mas é promessa de Deus. Eu sei que assim como Deus tem me abençoado, ele vai continuar nos honrando. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. E nunca se esqueça de uma coisa, que aquele que te prometeu é fiel para poder cumprir na tua vida. Assim como Deus fez na minha, a paz do Senhor Jesus.